Jesus, que alegria estar aqui com vocês nesse tempo tão especial, que a boa mão do Senhor seja sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Obrigado à liderança pela confiança e pelo convite. Abra sua Bíblia, por favor, vamos falar da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler os versos de 19 a 22. 2 Reis 2, de 19 a 22. Nosso primeiro tema essa tarde é revitalizando igrejas, honrando o passado e construindo o futuro. E o texto que me vem ao coração é esse, 2 Reis 2, de 19 a 22. Todos achamos? Mais ou menos. 2 Reis 2, de 19 a 22. Achamos? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como vê o meu senhor, mas as águas que correm lá dentro são amargas e a terra é estéril. Então disse o profeta: trazei-me um prato novo e coloque nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. Amém. A cidade desse texto é Jericó. E o diagnóstico de Jericó precisa ser estudado por nós nessa tarde. Porque é um diagnóstico que pode ser aplicado a qualquer instituição, seja ela religiosa ou não, seja a minha família ou a sua. Diz o texto sagrado que homens, líderes da cidade de Jericó procuram o profeta Eliseu. E Eliseu recebe uma missão profética muito importante, porque ele é o sucessor de Elias. E no segundo tempo, nessa tarde, eu quero falar do Elias. O Eliseu recebe a missão de suceder o profeta mais poderoso do Antigo Testamento. Ele pede unção dobrada, e a resposta de Elias a esse pedido de unção dobrada é: dura coisa pedistes. Porque quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E agora Eliseu está começando o seu chamado profético, começando a sua liderança, e os homens de Jericó chegam até ele com um desafio. Qual é o desafio? Eles dizem: a cidade é bem situada, como vê o meu senhor, mas as águas são amargas e a terra é estéril. Em outras palavras, o que a cidade aparenta ser por fora não corresponde ao que a cidade é por dentro. Por fora, uma cidade bem situada. Por dentro, as águas são amargas e a terra é estéril. O que parece ser por fora não corresponde àquilo que é por dentro. Por fora, uma bela cidade. Por dentro, amargura e esterilidade. O que representa Jericó nesse texto? Todas as pessoas, todas as coisas, todas as instituições, todos os segmentos que por fora parecem algo e por dentro são outra coisa. Pode ser que nessa tarde tenha gente Jericó aqui, que o sorriso do rosto não represente o estado da alma. Tem muito sorriso bonito, roupa bem feita, maquiagem bem colocada, que por dentro tem uma alma amarga, traumas, problemas, sensos de inadequações com a vida. Tem muita gente que, escondendo-se atrás de uma postura alegre, feliz, altiva, pronta, por dentro esconde amargura e esterilidade. Esse é o problema
de Jericó. Mas o problema de Jericó pode ser o seu problema e o meu. Quantas vezes na minha vida, jovem no exercício da função ministerial, eu precisei colocar o meu blazer, a minha calça, e todo retalhado por dentro, colocar o meu sorriso e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Nem sempre o que nós parecemos ser por fora representa aquilo que nós somos por dentro. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo de vivência nesse mundo, às vezes você precisa vestir-se de uma personagem e bem situado por fora, amargo e estéril por dentro. Bem, mas Jericó não pode ser apenas aplicada a uma pessoa, a um ser humano, a um segmento de gente. Instituições podem ser como Jericó. Uma igreja institucional pode ser como Jericó. Bem situada por fora, bonita, moderna. E por dentro, amargura e esterilidade. Qualquer segmento religioso possível. O nosso país pode ser um exemplo de Jericó. Um país de dimensões continentais, pulmão do mundo. Mas, a cada 8 segundos, em algumas BRs, lá para o norte desse país, garotas na idade de muitas que estão aqui, são iniciadas na prostituição, com 9, 10, 11 anos, pelos seus próprios pais. Um país de dimensões continentais, pulmão do mundo, com águas amargas e terra estéril. Alguém acha realmente que o problema de um país como o nosso é falta de cristandade ou de elementos da fé cristã? Nós temos mais de 500 municípios nesse país com o nome de santos da tradição cristã. A capital econômica desse país tem o nome do apóstolo Paulo. Eu venho do estado do Espírito Santo, cuja capital é Vitória. E a cidade vizinha, que é Vila Velha, tem um bairro muito famoso que se chama Glória. Espírito Santo, Vitória e Glória. Na Baía de Guanabara, não tem uma estátua de outra cultura religiosa. Tem lá o Cristo Redentor. Todos os poros desse país respiram a cristandade, respiram a nossa fé. Com todo respeito aos ateus, ateu é margem de erro. É pontinho 0,0. Os ateus não acreditam em Deus e eu não acredito nos ateus. É mais ou menos assim. Somente no Brasil pode existir uma manchete, depois você dá um Google na informação que eu vou te passar. Em nenhum país da Europa, berço da tradição da Reforma, em nenhum país da América do Norte que enviaram os primeiros missionários para cá, pode haver tantos elementos da fé cristã como no Brasil, capaz de produzir uma manchete como saiu no jornal um tempo atrás. Depois você dá um Google. Um traficante do Rio de Janeiro, apelidado de Satanás, imagina a peça. Ele resolve fugir do Rio e vai encontrar repouso no meu estado. Alguém já foi no Espírito Santo aqui? É um estado pequeno. São 78 municípios e 4,2 milhões de habitantes. A Convenção Pioneira tem igreja lá no nosso querido estado. Louvado seja Deus. E o Satanás resolveu se esconder lá. Só que ele foi capturado lá. Olha como esse país tem elementos da tradição cristã. Olha a manchete. Não importa a linha editorial do jornal. Todas as manchetes disseram o seguinte: que Satanás foge do rio, mas é pego no Espírito Santo. Tem jeito. Em nenhum outro lugar do mundo isso é possível. Na Europa isso não é possível. Na América do Norte isso não é possível. É só o Brasil que tem tantos elementos da fé cristã que possibilita isso. E sabe onde que fica o centro de inteligência da polícia? No bairro da Glória, em Vila Velha. Satanás vai para a Glória para ser interrogado. Mas do que adianta se as águas são amargas e a terra é estéril?
Portanto, eu quero aplicar esse texto com você, respeitando o tema, e verificando qual foi o procedimento de Eliseu para resolver esse problema. Para honrar o passado, Jericó tem uma história, Jericó tem uma liderança consolidada, mas para preservar o futuro e para revitalizar essa cidade, que quem olha de fora vê que é bem situada, mas quem entra percebe amargura e esterilidade. Bem, com a sua Bíblia aberta, 3 coisas Eliseu faz. Primeira delas, ele diz: trazei-me um prato novo. Trazei-me um prato novo. Grife isso na sua Bíblia. A ideia de prato novo aqui não é apenas um prato recente, é um prato que ainda não foi usado, um prato que ainda não foi testado, um prato que ainda não foi utilizado. Para resolver o problema das águas amargas de Jericó, da esterilidade da terra de Jericó, para resolver o problema da hipocrisia, da falta de conexão entre o exterior e o interior, a primeira coisa que Eliseu pede é um prato novo. Tragam-me um prato novo, um prato que nunca foi usado. Traz para mim. Porque com esse prato novo, que nunca foi usado, eu vou resolver, da parte do Senhor, o problema dessa cidade. Sabe o que nós precisamos? Para resolver a demanda das instituições que são de um jeito por fora, de outro por dentro. De um país que é de um jeito por fora, de um jeito por dentro. Nós precisamos de pratos novos. E quem sabe nessa tarde Deus esteja soprando e levantando pratos novos aqui. Gente nova. Gente nova, com vigor, com sensibilidade ao Espírito Santo. Gente nova que se coloque à disposição do Senhor para ser um instrumento na mão dele. Gente nova, o prato precisa ser novo. Esse tipo de situação, esse tipo de demanda, Eliseu, não será resolvido com um prato velho. Precisa ser um prato novo. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E esse prato aqui precisa ser novo. A igreja brasileira precisa se lembrar que Deus também usa gente nova. Deixa eu contar para você uma coisinha aqui. Eu comecei a ser pastor titular de uma igreja com 23 anos. E a mesma igreja que sou pastor até hoje. E eu me lembro os primeiros convites que eu recebi para pregar, pastor Wagner. Olha qual é o ideário de um pastor jovem ou de uma liderança jovem. Todo animado, que tinha recebido um convite para pregar fora, me arrumei e fui. Aí o gentil do cavalheiro que me convidou disse assim: olha, eu resolvi dar uma chance para um menino, e é verdade, só que é meio deselegante, no mínimo, né? E é o seguinte, apesar de jovem, ele vai pregar hoje. Apesar de jovem. Grife essa expressão. Parece que é uma lepra. Uma doença. Apesar de jovem, nós vamos ouvi-lo. Aí tudo bem, preguei. Segundo convite que recebi, a mesma coisa. Apesar de jovem, ele está aqui. Apesar de jovem. O terceiro foi campeão. Por quê? Porque um amigo meu tinha sido convidado e ficou doente. Aí me ligou desesperado e falou: você pode me cobrir? Eu falei: vou. Aí cheguei lá. O colega foi me apresentar assim: olha, quem eu convidei não veio, mas mandou o estagiário. Então nós vamos ouvir o estagiário hoje. Mas o campeão foi o quarto convite que eu recebi. Esse foi campeão. Estamos aqui recebendo o pastor Rafael, apesar de jovem. Quem olha assim não dá nada, sabe? A igreja lotada. Quem olha assim não dá nada, sabe? Mas eu resolvi convidá-lo mesmo assim. Pausa. Naquele mesmo ano, a nossa igreja cresceu e nós começamos a ter alguns espaços estratégicos na sociedade. E o primeiro espaço estratégico na sociedade que nós conseguimos foi, talvez a maior empresa do nosso estado me chamou para dar uma palestra para todos os funcionários.
auditório gigante igual esse. E o CEO da empresa foi me anunciar e disse o seguinte: eu estou muito feliz e satisfeito. Ele é um homem ímpio, ele não conhece Jesus. Ele disse assim: eu estou muito feliz e satisfeito, porque hoje nós estamos recebendo uma liderança jovem para nos ensinar. Eu não estava acostumado com aquilo, eu quase chorei. Tempos depois, houve uma solenidade muito grande na capital do nosso estado, na Assembleia Legislativa. E eu recebi a honra de ser convidado por um deputado, o presidente da Assembleia, ímpio, não conhecia Jesus, para eu lá dar uma palavra. Eu fui. E sabe como que ele anunciou? Esta casa, aí fala bonito, né? Esta casa hoje tem o privilégio de ouvir um jovem. E como é precioso saber que o mundo está sendo oxigenado por lideranças jovens. Eu fiquei em crise. Porque um dono de uma empresa que não conhece Jesus e um deputado que não conhece Jesus enxerga a juventude como algo abençoador. E os primeiros colegas que me convidaram enxergam a juventude como uma lepra. O que a gente precisa aprender com isso? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Parece que no ambiente religioso, ser jovem é sinônimo de ser ineficaz. E parece que no setor político, no setor econômico, no terceiro setor, nas mais variadas abrangências do mundo, da sociedade atual, suspira-se por juventude. Os jovens estão galgando cada vez mais espaços nas empresas. A menor idade tem sido critério de desempate em alguns ambientes. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo que do lado de lá, a juventude é vista com um sorriso. E às vezes do lado de cá, é vista com apesar de jovem. O que o dono da empresa e o deputado aprenderam que às vezes nós não aprendemos? Eliseu está chamando isso de prato novo. E eu quero, em nome de Jesus, afirmar para vocês nessa tarde que Deus tem muito para fazer através da juventude. Que Deus tem muitos pratos novos para colocar nas igrejas. Uma igreja não prospera sem a bênção dos seus anciãos. Uma igreja não prospera sem a retaguarda, o apoio, a inspiração, a nobreza das cãs, daqueles que já viveram mais, daqueles que têm os cabelos brancos. Não é substituição, é apoio, é legado, é sequência. É uma geração contando a outra geração os grandes feitos do Senhor. Então não é nem apesar de velho e nem apesar de jovem. É um corpo, é um rebanho, é um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. O prato é novo. E quem sabe nessa tarde, o Espírito não queira soprar vocações no meio de nós. E soprando vocações no meio de nós, levantando missionários, obreiros, gente que vai trabalhar em locais estratégicos da sociedade, fazendo o nome de Jesus conhecido. Segundo, sua Bíblia ainda está aberta, diz o Eliseu: nesse prato novo, coloque um punhado de sal. Neste prato novo, coloque um punhado de sal. O sentido de sal na Bíblia é absolutamente simbólico. Em Levíticos capítulo 2, versos 11 e 13, tem duas diretrizes importantes sobre as ofertas sacrificiais de alimentos. Levíticos 2 vai disciplinar algumas ofertas levadas em holocausto ou em oblação para Deus. Você se lembra muito bem que o holocausto era a oferta que a lei requeria, o sacrifício que a lei requeria, e oblação era o sacrifício voluntário. Seja de holocausto ou de oblação, diz Levíticos 2:11, que toda oferta de alimento levada ao Senhor não pode ser temperada com fermento. Então, se você vai ofertar ao Senhor naquele tempo, alguma comida, algum alimento, esse alimento não pode ter fermento. Por quê? Porque Deus não aceita nada que cresce fora do processo natural. Deus não aceita nada que cresce artificialmente. Deus não aceita nada que cresce derrubando os outros.
Deus não aceita nada que cresce fora da naturalidade do reino. Então as ofertas de alimento, diz Levíticos 2:11, não podem ser juntadas com fermento. Mas diz Levíticos 2:13 que toda oferta de alimento entregue ao Senhor precisa ser temperada com sal. O que é o sal? Sal é potencializador de gosto. Sal, no sentido bíblico, é uma vida que faz sentido. Mateus 5,13, Jesus diz, vocês são o sal da terra. Colossenses 4,16, Paulo diz, seja toda palavra que sair da nossa boca temperada com sal. Em Ezequiel 16,4, o profeta evidencia para nós uma tradição do mundo antigo, que quando um bebê recém-nascido vinha ao mundo, ele era untado com sal. Sal é preservação de vida, sal é gosto, sal é potencializador de sabor. O que é sal? Sal é uma vida que faz sentido. Sal é uma vida que é muito mais do que nascer, morrer, em alguns casos multiplicar. Não. Entre nascer e morrer, a nossa vida precisa ter gosto. Entre nascer e morrer, nós precisamos de algum sentido que faça que a vida não se escorra entre os nossos dedos. Vocação. Ter sentido naquilo que faz. Coloque sal no prato. Uma madrugada dessas, uma ovelha nossa passou mal e eu fui levá-la ao pronto-socorro. Ela é uma senhorinha, idosa, vive sozinha. E quando eu cheguei no pronto-socorro, tinha uma médica, jovem. Eu cheguei e a minha ovelha quis contar a história da dor dela, começando desde o parto. Não, porque quando eu nasci, eu precisei ser puxada, e tal, para contar a história toda, para chegar na dor. A médica, meio sem paciência, olhou para assim, minha senhora, diga o que a senhora está sentindo, porque eu não tenho tempo para lorota. E você fala o que você está sentindo, eu te passo um remédio, é assim que funciona. Se não gostou, volta para casa e sente dor. Olhei para aquilo, eu falei, não é possível. Eu falei, ô dona, a senhora não vai consultar minha ovelha, não. Ela não entendia nada do que é ovelha. Eu falei, sua o quê? Eu falei, minha ovelha, membro da igreja que eu sou pastor. Ah, tá, o senhor é pastor? Sou, e estou tirando ela daqui agora, porque não faz sentido nenhum ela estar aqui. Tirei e fui com ela direto para o outro consultório. Quando chegamos no outro consultório, ela trêmula. Ninguém gosta de ser maltratado. Chegamos no outro consultório. Era um outro médico jovem. Quando ele viu, sem saber de nada que aconteceu do consultório ao lado, sabe o que ele disse? Boa madrugada, senhora. O que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Boa madrugada, senhora. O que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Sabe qual é a diferença daquele consultório para o de cá? É porque aqui tem uma pessoa vocacionada. Aqui tem uma pessoa que prestou um vestibular para um curso que dizem ganha dinheiro. Essa é a diferença. Nesse consultório tem uma pessoa untada com sal. Nesse consultório tem tempero, tem vocação, tem sentido. Nesse consultório não está esperando um contra-cheque no final do mês. Nesse consultório não foi fazer um vestibular porque está no topo da pirâmide social brasileira. Não, não, tem vocação, gosta de gente. Nesse consultório tem alguém que procurou um vestibular para ter uma vida boa. E trata a gente como bicho. Aliás, se tratasse como bicho, estava bom, que hoje em dia bicho é bem tratado. Sabe o que é colocar sal no prato? É descobrir qual é a nossa vocação. Eu tenho uma prima que passou em medicina em 2 federais de primeira. Que ódio! Isso foi um terror para a família. Porque agora todo mundo é obrigado a passar na federal de primeira.
em duas. Ela passou em duas, ela pôde escolher, escolheu. Cursou o primeiro ano, cursou o segundo ano, no terceiro largou. Largou para fazer design de não sei o que, de interior, no particular. Minha tia me liga desesperada. Acho que eu já era pastor até. Já era pastor. Ô, meu filho, sua prima tá ficando doida. Tá indo fazer design de não sei o que, design de joia, eu acho. Para eu pagar. Não estou com muita condição de pagar. Eu falei, o que está acontecendo? Eu fui encontrar minha prima. Eu falei, prima, você tem noção que você passou na faculdade que todo mundo quer passar? Você passou em duas, minha filha. Passou um anjo vingador na hora do Enem lá, na sua caneta lá, que você te fechou a redação. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí você faz o primeiro ano, segundo ano, agora você vai fazer design de não sei o quê, para onde? E ainda para sua mãe pagar. Está todo mundo apertado, nós estamos em crise. Ela olhou para mim e falou assim, ô primo, muito me admira você, que é pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu demorei 2 anos dentro daquela faculdade para entender que eu não nasci para isso. Todos os dias que eu estava ali, eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Já tinha propostas de estágio, já tinha empregos e tal, mas não me preenchia. Eu sempre gostei de trabalhar com as mãos, mas não fazendo pulsão. Mexendo com artesanato. Você acha mesmo que Deus quer que eu passe a minha vida toda fazendo o que eu não gosto, só para ser bem-sucedida financeiramente? Você não acha que eu não orei e falei, Deus, me faça gostar disso, para eu não desagradar minha mãe? Mas eu gosto dessa outra coisa aqui. E me admira muito você que é pastor, não entender o que é vocação. Eu não tenho essa vocação. Eu falei, prima, calma, eu estava só na primeira parte, eu já ia chegar nessa. Justamente, eu vim aqui para lhe apoiar, ué. Porque nós somos irmãos, que coisa é essa? A situação é a seguinte, você já devia ter largado antes disso. Por quê? Porque você até arrastou demais. A sua vida é fazer o artesanato aí e tal. Minha prima largou tudo. Abriu uma empresa de fazer as joinhas dela, fechou o contrato com um negócio lá, um negócio grande, está prosperando na vida, mas o melhor de tudo, está fazendo aquilo que foi chamada para fazer. Sabe como que é o nome disso? Sal. Gosto. Gosto. A minha oração nessa tarde é que o Espírito sopre gosto no seu coração e que você descubra a sua vocação, seja ela qual for, que no prato novo que você tenha sal, para que a sua vida valha a pena, para que você não passe o resto da sua história só esperando a aposentadoria, para que todos os dias você acorde sabendo, eu não estou nesse mundo a passeio, aquilo que eu faço faz sentido. Eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Terceiro e último lugar. Diz o profeta. Lance esse sal no manancial das águas. Essa talvez seja a parte mais importante do texto. Porque ele não diz, lance esse sal onde o rio deságua. Na margem direita, na margem esquerda. Sabe o que diz? No manancial das águas, onde nasce. Por isso que nós precisamos honrar o legado. Porque nós somos mestres em administrar consequências. Porque encarar o manancial das águas é uma atividade difícil e muitas vezes dolorosa. Onde que começou o trauma? Onde que começou a ruptura existencial? Ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce agressivo, ninguém nasce viciado em pornografia,
ninguém nasce bandido. Onde é que foi o manancial da coisa? Onde é que começou a coisa? Onde foi a ruptura? A ruptura de todos nós foi em Gênesis capítulo 3, a queda. Gênesis 3 dividiu a raça humana, corrompeu o DNA humano. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então ali deu ruim para todo mundo. Você é um pecador. Ah, eu não sou não. Desde que nasceu. Ou qual é a explicação que você me dá? Lá na área do culto infantil da sua igreja, a criancinha está lá, a outra criancinha cai e a outra que não caiu ri. É a queda. Em pecado me concebeu a minha mãe. O pai de ninguém ensina. Nenhum pai normal ensina o filho a rir da dor alheia. Já nasce sabendo. Eu atendi no gabinete pastoral da nossa igreja uma senhora, completamente desiludida, porque o netinho dela aprendeu a falar, foi lá e falou assim: vovó, me dá um chocolate. Ela falou: só seu pai deixar. O pai estava no cômodo do lado. Pai, vovó falou que se o senhor deixar, ela me dá um chocolate. Ele falou: de jeito nenhum. Aí o netinho foi lá: vovó, papai deixou. E ela ouviu. Ela veio me procurar: pastor. E olha como a gente pega as ovelhas da gente. Ela falou assim: pastor, a gente nunca mentiu na frente dele. Quer dizer que nas costas é uma mentirada que só Deus para dar jeito, né? Nas costas mente que é uma coisa horrorosa. Mas na frente deles, nós nunca mentimos na frente dele. Eu falei: minha senhora, a senhora não precisa ensinar o seu neto a mentir. Ele já nasceu sabendo. Romanos 3, 23. Todo mundo já nasce corrompido. Agora o Eliseu diz: lance no manancial das águas. Lance no manancial das águas. Nós precisamos encarar a origem dos problemas. E a origem de qualquer problema social, a origem de qualquer problema, qualquer demanda, qualquer desvio, é o ser humano sem Deus, escravo do pecado. Agora o Eliseu deita e diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí nem morte e nem esterilidade. E Deus fez como a palavra do profeta, e até os dias de hoje, quando o texto foi escrito. As águas deixaram de ser amargas e a terra deixou de ser estéril. Sabe qual é a minha oração nessa tarde? Eu concluo. É que as nossas igrejas e que a nossa juventude não seja estéril, mas que seja um celeiro de vocações. Que Deus desperte gente para fazer diferença nesse mundo, onde for. Você deve se lembrar comigo do diálogo de Jesus com Nicodemos em João 3. Aquele homem que pese um religioso contumaz, apesar de ser um líder do seu tempo, um homem de elevada moral e de altíssimo conhecimento, ele não entende quando Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas tem um negócio: o Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz e não sabes nem de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. O vento é o Espírito. E a minha oração, queridos pastores, nobres pastores, queridas ovelhas, todos que estão aqui, líderes de juventude, jovens, adolescentes, todos que estão aqui, a minha sincera oração, eu vim lá de Guarapari hoje orando por isso, é que o vento sopre aqui esta tarde. O vento já soprou em tantos lugares. O vento já soprou no maior perseguidor da igreja e o transformou no maior missionário da igreja. O vento sopra. O vento em Lucas 7 soprou numa mulher que ganhava a vida por meios tão inadequados e a salvou. O vento sopra e ninguém consegue controlar o sopro do vento. Talvez o que a nossa igreja, as nossas igrejas mais precisam é se abrir ao sopro do vento e deixar o vento soprar, levantando gente, levantando vocacionados para a glória dele. Que a nossa oração essa tarde seja humildemente um prato novo, sal,
o manancial das águas e o sopro do vento. Que o vento sopre no seu coração, que o vento sopre na sua casa, que o vento sopre sobre nós. Que nesses dias de conferência, o vento levante missionários, o vento levante missionárias, o vento levante líderes, pastores, o vento levante gente estratégica que sabe que não vê esse mundo a passeio. E que o vento faça de nós os responsáveis em fazer com que tudo seja por dentro e por fora a mesma coisa. E não um mundo de fantasia, de máscaras e de personagens. Que Deus nos ajude e que possamos juntos implorar o Espírito Santo. Sopra vento, sopra vento, sopra vento. Porque dele, por ele e para ele. Conhece? São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe vocês.